Imagina só, acordar um dia e o mundo do jeito que a gente conhece está simplesmente desmoronando. E não é por causa de uma guerra nem um desastre natural. É porque um sinal invisível que vem lá do espaço, simplesmente sumiu. Vamos dar uma olhada num colapso tecnológico que poderia acontecer em um único dia. Olha, em questão de 1 hora, os primeiros dominós já começam a cair. Em menos de 24 horas, a sociedade moderna, bom, ela para. Às 7h50 da manhã, as comunicações mais básicas já falham. Pouco depois das 9, o transporte global trava. Perto do meio-dia, o coração do capitalismo, as bolsas de valores, param de bater. As pessoas correm para os bancos, claro, mas os caixas eletrônicos já não funcionam. E no fim da tarde, as luzes começam a se apagar. A causa disso tudo não é um ciberataque espetacular, nem uma pane geral na internet. É algo muito, mas muito mais fundamental. Um sistema que a gente usa todo santo dia e nem pensa a respeito. Então, qual é o verdadeiro culpado por trás desse caos? A resposta, por incrível que pareça, está no sistema de posicionamento global, o nosso bom e velho GPS. Mas não pelo motivo que a maioria das pessoas imagina. A função mais crítica dele é, na verdade, um segredo que quase ninguém conhece. Ok, vamos entender isso aqui. Todo mundo conhece o GPS por causa da localização, certo? Mas a verdadeira missão crítica dele é outra: ser o relógio mestre do mundo. Cada satélite lá em cima tem um relógio atômico, e eles enviam sinais de tempo para a Terra com uma precisão que é, assim, quase inimaginável. Pois é. A gente associa o GPS com o quê? Waze, Uber, achar o caminho para um lugar novo, coisas do nosso dia a dia. Mas a real importância dele é sincronizar os sistemas que sustentam a nossa civilização. Eu estou falando dos mercados financeiros, das redes elétricas, das redes de celular, até da logística que traz as coisas que a gente compra. E aí, quando esse sinal de tempo desaparece, não é só o mapa no celular que para de funcionar. É o começo de um efeito dominó digital que derruba toda a nossa infraestrutura numa velocidade, olha, assustadora. O primeiro grande dominó a cair? O sistema financeiro. Num piscar de olhos, o motor da economia global simplesmente para. Por quê? Porque ele perdeu a capacidade de medir o tempo. E essa citação explica tudo. Sem os serviços de tempo do GNSS, que é o Sistema Global de Navegação, do qual o GPS faz parte, tudo para. Pensa bem. Para garantir que tudo seja justo e sem fraudes, cada transação na bolsa precisa de um carimbo de tempo exato. Sem o GPS, essa sincronia some. Fica impossível saber a ordem das transações. Então, a única opção segura é desligar tudo. Logo em seguida, o silêncio. Celulares, internet, tudo isso depende da precisão de tempo do GPS para conseguir transferir dados e passar o sinal de uma torre para outra sem que a gente perceba. Vamos ver como isso acontece na prática. A transmissão de pacote de dados precisa de uma coordenação de tempo perfeita. Aquela passagem do sinal de uma torre de celular para outra, enquanto a gente está em movimento, também. Sem essa coordenação, as ligações caem, a internet não carrega e os serviços na nuvem, que hoje sustentam quase tudo na nossa vida digital, começam a falhar. Depois das comunicações, vem a energia. A rede elétrica moderna usa sensores supersensíveis, todos sincronizados pelo GPS, para monitorar o fluxo de energia. Isso serve para equilibrar a oferta e a demanda em tempo real e, claro, para detectar falhas antes que elas causem apagões gigantescos. Quer dizer, existem sistemas de reserva, claro, mas eles são bem menos eficientes. Perder o GPS transforma a gestão da rede elétrica num processo quase manual e muito mais difícil. Sem conseguir regular a demanda com precisão, os cortes de energia se tornam inevitáveis para evitar um colapso total do sistema. E é a partir daqui que aquele colapso digital, que era invisível, se transforma num caos físico bem real, afetando a forma como a gente se move e como o comércio global funciona. As artérias da economia mundial são as cadeias de abastecimento. Sem o GPS, essas artérias entopem na hora, paralisando o fluxo de mercadorias no planeta inteiro. Os portos de hoje são ecossistemas de altíssima tecnologia, guindastes automatizados que dependem do posicionamento por GPS para saber onde pegar e colocar cada container, simplesmente param. O rastreamento de mercadorias volta para a era do papel e caneta. E aquele sistema de entrega just-in-time, que mantém as prateleiras das lojas sempre cheias, quebra na hora. Agora, no ar, a situação é ainda mais perigosa. A qualquer momento, existem milhares de voos comerciais no céu. O GPS é o principal sistema de navegação deles.
Sem ele, os pilotos precisam recorrer a sistemas de reserva mais antigos e o controle de tráfego aéreo encara um pesadelo, gerenciar um céu que de repente ficou lotado e cego. Tá, mas e qual seria o custo real de um desastre desses? Os números são impressionantes e mostram a rapidez com que o prejuízo se acumula. A perda estimada só para a economia dos Estados Unidos, 1,6 bilhão de dólares. Mas a parte mais chocante não é nem o valor, é a rapidez com que isso acontece. É isso mesmo, mais de 1,5 bilhão de dólares perdidos em um único dia. Esse é o preço da nossa dependência de um sistema que, vamos ser sinceros, a maioria de nós nem entende direito. Mostra o quão profundo esse tal de relógio invisível está integrado na nossa prosperidade. No fim das contas, a lição é bem clara. A gente construiu a nossa sociedade moderna sobre uma base que é, ao mesmo tempo, incrivelmente poderosa e perigosamente frágil. Essa é a analogia perfeita. O sinal de tempo do GPS não é só uma ferramenta. Ele é o pulso, o ritmo que mantém o corpo da economia global funcionando em sincronia. Se esse coração parar, nem seja por um instante, o corpo inteiro entra em convulsão. E assim, a gente termina com essa pergunta, que é crucial. Nossa dependência criou uma vulnerabilidade gigantesca. Entender a importância vital desse relógio invisível é o primeiro passo. O próximo, e talvez o mais importante, é descobrir como proteger esse batimento cardíaco ou construir uma alternativa antes que seja tarde demais.